Vamos orar quando você abre sua Bíblia? Feche seus olhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vim nessa noite para abençoar a sua vida. Amém. Fala assim: a pastora Z, nessa noite, só tem o intuito de me abençoar. Amém. Abra seu coração. Abre seu coração, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco e os meus irmãos juntos na total e completa dependência do Senhor nessa hora, para que nós todos possamos receber e sermos ministrados pelo Teu Espírito. Pai amado, fala a cada um na sua medida, na sua porção. Tu sabes o que passa no coração, com a situação que está vivendo, onde cada um precisa ser edificado, onde a minha vida precisa ser edificada nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para agir nas nossas vidas, em nós, de dentro para fora. Que nessa noite, Pai, o nosso espírito, nosso coração, nossa mente seja um ambiente fértil para a semente da palavra, e que possa produzir aquilo que o Senhor desejou quando ministrou essas palavras ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Carol Silvestre, é sua família do Rio de Janeiro? Suas amigas? Sejam bem-vindas. Você já esteve aqui várias vezes. As outras também? As 3 no retiro tiveram, né? Que legal, não é a primeira vez, por isso que vocês não ficaram de pé. Sejam bem-vindas. Sempre que tem oportunidade, vocês dão um pulinho aqui, né? Coisa linda. Vamos lá. 1 Samuel 18, versículo 6. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas, instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. O título desse texto é A origem da inveja de Saul. Diz que ele começou a nutrir inveja de Davi. Interessante que elas cantam aqui dezenas de milhares, né? Ele tinha matado o filisteu até então, não é? Elas deram uma... Elas foram poéticas e proféticas. Mas nós conhecemos a história do que tinha aqui anteriormente acontecido. O gigante filisteu afrontou o exército de Israel, não teve ninguém que se levantasse. Davi, por uma coincidência que não foi, né, algo da parte de Deus, ele estava a trabalho, servindo seu pai, foi ter notícia dos seus irmãos, que eram soldados de Saul. Por um acaso de Deus, ficou sabendo da história, e sentiu no seu coração de enfrentar aquele gigante. E nós sabemos que ele conversa então com Saul, porque ele não era nenhum soldado, ele não poderia enfrentar. E ele consegue uma liberação de Saul, ele argumenta aí que ele cuidava das ovelhas do pai dele, que ele enfrentava ursos e leões. Então ele tem uma liberação de Saul, ele enfrenta o gigante, ele derruba o gigante com uma pedra em sua cabeça, usa a própria lança, que nem arma ele tinha, do gigante para cortar o seu pescoço. E leva o pescoço para Saul para receber a recompensa, né? Que tinha uma recompensa. E nós sabemos que ele faz isso porque ele fica indignado. Ele fala assim: esse homem aí é alto, mas é um incircunciso. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo, né? Ele reconhecia, né, o poder de Deus. Ele sabia que aquele homem era um incircunciso, mas ele ia no nome do Deus de Israel. E aí ele vence então um fato extraordinário, que chama a atenção, né? Ele livra ali todos daquela situação, e se torna um cara conhecido, né? E se torna famoso, falando com termos de hoje, e passa a ser aclamado. E quando as mulheres então cantando e dançando pela rua aclamam,
falando, ele matou dezenas de milhares, e Saul milhares. A palavra dezenas aí, né? Saul fala assim, por que está falando dezenas de milhares e a mim só milhares? Olha o coração de Saul. Nesse momento da história nós sabemos que Saul já havia sido rejeitado por Deus. Porque nesse momento da história, Jessé já tinha estado na casa, Samuel já tinha estado na casa de Jessé, já tinha ungido Davi rei, né? Samuel com tristeza no coração, sofrendo por Saul, Saul com o coração distante do Senhor. Samuel foi o profeta que ungiu Saul também, e Deus fala com ele, por que você chora por aquele que eu já rejeitei? Eu levantei outro rei, vai à casa de Jessé, um dos seus filhos é rei. E aí ele cumpre, né, esse mandado de Deus, o profeta, e unge Davi rei. Isso já tinha se passado. Ele foi ungido rei, no dia seguinte acontece o quê? Que eu preguei uns dias atrás, nada. Ele volta, né, a pastorear as ovelhas do pai dele. Foram anos, entre ele ser ungido e ele estar no trono, foram muitos e muitos anos. E aí ele teve uma trajetória, onde Deus foi preparando ele para este tempo. E quando ele ainda já era ungido rei, mas ele era só ainda, serviu o pai dele como pastor, ainda nessa situação, ele enfrenta o gigante e o vence. E aí ele começa a ser reconhecido pelas pessoas. Quando isso acontece, como eu disse, Saul, que já estava com o coração distante do Senhor, já tinha sido rejeitado por Deus, então tem o seu coração inflamado e tomado de inveja. É uma coisa louca, porque, lembrei da dona Leila agora, coisa louca, é uma coisa louca, porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, você começa a passear por 1 Samuel 16, até por 24, 25, os capítulos ali, você vê o nível de fidelidade de Davi a Saul. Pôde matar 2 vezes e não fez, mesmo Saul querendo matá-lo. Diz a história que foram 9 anos de perseguição assídua de Saul, decidida a matar Davi. Por 2 vezes Davi pôde matá-lo, na sua defesa ali, tinha todos os argumentos, mas não fez. Tu és rei, eu não vou fazer isso com você. E Davi começou então a vencer batalhas, à frente ali do exército. E quanto mais ele vencia, mais Saul se inflamava. E Davi vencia a batalha, ele se tornou um dos guerreiros de Saul. Saul mesmo o enviava, ele vencia, e Saul mesmo se invejava. Ele cumpria os mandados, ele era bem sucedido, porque a mão do Senhor era sobre ele. O próprio Saul, depois de queria matar, era uma guerra e foge da morte. Se você ler aí 4, 5 capítulos de 1 Samuel, parece Indiana Jones, não sei se é da sua época. Sai de uma e cai em outra, sai de uma e cai em outra, sai de uma e cai em outra. E vence os filisteus e Saul está matando. Vence os filisteus e Saul está chegando para me matar. E vence não sei quem e Saul está chegando para me matar. E assim foram anos da vida dele, mas sempre fiel a Saul. E eu ficava pensando nessa manhã, o que teria sido de Israel nesse tempo, se Saul tivesse reconhecido quem era Davi. Se o coração de Saul não tivesse sido aqui no primeiro momento tomado de inveja, e se esses dois tivessem feito uma dupla, o rei e o chefe, o comandante do exército, alinhadíssimo com ele, obediente, porque esse Davi assim ia se portar até o fim, até que chegasse o tempo dele. E olha, Saul aqui fala assim, só vai faltar agora ele querer o meu reinado. Mal sabia ele, que ele não sabia. A palavra diz, ele não sabia que Davi já tinha sido ungido rei mesmo. Ele nem tinha noção disso, e o coração dele já estava inflamado. Mas você imagina o que poderia ter sido de Israel, as conquistas, as vitórias, se Saul tivesse reconhecido, porque ele sabia, ele reconheceu obviamente que Davi era um homem valente nas batalhas, que Davi vencia as guerras, que a mão de Deus era sobre Davi, tudo isso está na história. Mas ele não conseguiu entender o coração de Davi, ele não precisava se preocupar, Davi não queria o lugar dele à força de qualquer jeito. Davi seguiria sendo vitorioso, aclamado, mas sendo fiel a ele. Ele não conseguiu discernir o coração de Davi e se tornou um inimigo de Davi. Porque a inveja faz isso. A inveja faz com que nos tornemos inimigos. E possamos a conflitar com alguém que na verdade tem tudo aquilo que nós precisamos. Eu vou explicar.
Porque Davi tinha tudo que Saul precisava. Ele foi atormentado de espíritos imundos. E não conseguia mais dormir, ter paz. Precisava que alguém tocasse para ele, para que seu espírito se acalmasse. Quem que manda chamar para tocar a harpa para ele? Davi. E quando Davi tocava, Saul se acalmava. Tudo aquilo que Davi era um braço direito de Saul, para tocar, para ministrar, para acalmar o espírito, para ir à frente da batalha. Mas a inveja tem esse poder. A inveja faz com que nós não reconheçamos o valor do outro. E não venhamos a discernir o coração do outro. Então de manhã eu dei exemplos, dei a Ledir e a Letícia. Deixa eu ver quem está aqui na minha frente. Carol. Vou dar um exemplo da Carol. A Carol é mãe de menina. Radassa. E a Carol é um exemplo verdadeiro. Ela é muito amiga da sua filha. Ela consegue se portar como mãe, ela se posiciona, ela educa, né? Ela põe limites. Mas ela tem o coração da filha dela. A Radassa tem ela como conselheira, como amiga, abre o coração. Só que eu também sou mãe de menina. E comigo não flui tão fácil assim. Estou dando um exemplo, minha filha tem 3 aninhos. Não flui tão fácil assim. E eu olho para a Carol e falo assim, nossa, como que ela consegue? Só que aí na minha soberba, no meu orgulho, ao invés de admitir e humildemente falar, Carol, que coisa linda, você chegou num lugar, numa situação que eu não cheguei. Você tem uma habilidade que eu não tenho. Eu começo a olhar para ela, ela faz tudo o que eu queria fazer. E eu não consigo. E aí no meu orgulho e minha soberba eu começo a criticar ela. Porque eu estou com inveja dela. Porque depois da inveja o segundo passo é a crítica. Eu falo assim, ai que absurda, Carol. Ela parece uma amiguinha da filha dela. As duas ficam de tititi. Ela não sabe que ela é mãe, ela não é amiga. No fundo, estou morrendo de inveja. Eu queria conseguir o que ela conseguiu. As pessoas muitas vezes nos criticam naquilo que na nossa vida confronta elas. Entende? Muitas vezes as pessoas nos criticam naquilo que a gente confronta. No fundo, é aquilo que elas queriam conseguir ser. A gente vai aprendendo, né? No fundo tem naquela crítica tem uma raizinha, para dizer assim, bem delicadinho, de inveja. Então a pessoa está me criticando a minha atitude, está me criticando o meu comportamento, mas no fundo é onde ela gostaria de estar, é que ela conseguiria fazer. E ela não faz, ela ainda não, por algum motivo. Então nesse exemplo que eu estou colocando aqui, a minha inveja da Carol me faz ser o quê? Uma crítica da Carol. Foi isso que aconteceu com Davi. E aí eu começo o quê? A perseguir a Carol. Eu vejo a Radassa e já falo, está lá as duas de novo. Eu estou conversando, estou lá, batendo um papo com a minha amiga Sheila, que também é amiga da Carol. Ai, você viu de novo a Carol? Como ela é amiga da Radassa? Aí eu estou lá com a minha outra amiga, Natália. Você viu, Natália, lá na escola? Que comportamento da Carol e a Radassa? Os filhos tudo na mesma escola. E aí eu começo o quê? Perseguir a Carol. E meu coração vai se inflamando como a Carol. E daqui um pouco de uma crítica, eu me tornei o quê? Uma perseguidora da Carol. Tudo baseado numa raiz de inveja. Porque a inveja me cega. E eu não consigo então reconhecer o valor dela. E aí, qual que é a minha posição em Cristo? Eu reconheço o valor dela. A Carol chegou num lugar, em uma área que eu não cheguei. E então eu tenho um coração humilde. Eu falo, Carol, me ajuda. Você tem um relacionamento com a sua filha que eu não consigo ter com a minha. Me ensina. Me ensina. E nós vamos construir algo com isso. Saul não conseguiu acessar o coração de Davi, porque entrou primeiro a inveja. Antes dele conhecer a fundo quem era Davi, ele já estava cheio de inveja de Davi. Antes de ter um relacionamento mais profundo com Davi, eles tinham tido algumas situações juntos. Antes de conhecer profundamente quem era Davi, o seu coração, ele foi tomado de inveja. E essa inveja impossibilitou que ele reconhecesse quem era Davi. Já pensou todo pai reconhecesse o valor do filho? Ali não é uma relação de pai e filho, é de um líder com liderado.
Coisa tremenda que nós dizemos nessa casa, não é? Pai e filhos caminhando juntos. Pai que tem prazer em ver filhos, líder que tem prazer em ver liderados. O apóstolo ele não gosta disso, né? Ele fala de pais e filhos, não líderes e liderados. Se tornando mais famosos, não é isso? Não é uma palavra que a gente vive, que a gente... Mas fazendo coisas, sendo instrumentos da mão de Deus, sendo lançados, ativados, manifestando Cristo pelas nações, e o coração do pai celebrando e se alegrando. O meu filho está indo mais longe do que eu. Saul não tinha coração de pai, Davi tinha coração de filho, Davi tinha coração de um liderado fiel, mas Saul não tinha um coração de um pai. Coisa tremenda conviver num espírito de paternidade, onde há prazer. Usando a vida do apóstolo, falando da vida do apóstolo Eric, isso nasce dele e flui sobre nós, mas vem sobre todos nós, onde há o prazer de ativar e ver cada um cumprindo o seu destino profético. E que coisa linda se cada um que nós ministramos estiver operando milagres, prodígios, maravilhas, pregando a palavra, libertando os cativos, curando os enfermos, discipulando, indo muito além daquilo que nós temos feito em Deus. Isso é coração que flui de uma casa paterna. O pai ativando os filhos porque reconhece o potencial e o valor que Deus colocou em cada um, e sendo cerca de proteção para os filhos. E os filhos aprendendo com o pai e obedecendo o pai, para que junto construam um legado geracional. Coisa que não teve como Saul e Davi construir juntos. Coisa tremenda desfrutar disso. Mas isso passa por reconhecer o valor. O pai reconhece, o coração paterno reconhece o que Deus depositou nos filhos e os posiciona. Não importa o nome de quem é, não importa quem está aclamando, importa que o Cristo, Filho, seja manifesto na vida do apóstolo L, seja na vida do apóstolo Cristiano, da apóstola Leila, da pastora Adriana, da profeta Camila, da profeta Suzana, seja de quem for. E importa que o Filho seja conhecido. Isso é um espírito que se manifesta numa casa paterna. Posicionamos as pessoas quando reconhecemos o que elas portam. Deus está falando conosco sobre posicionamento, porque estamos há 15 dias da conferência, posicionados pela tua graça. E Deus está falando sobre reconhecer o valor, porque quando eu reconheço o valor, eu posiciono a pessoa na minha vida. Deixa eu explicar. Vou usar a figura do apóstolo L, porque é comum a todos nós, né? Eu tenho meu pai, tenho o seu pai natural, tenho meu marido, tem várias situações, mas a figura dele é comum a todos nós. Todos que somos filhos dessa casa. Então, a posição dele de líder, de paternidade, de pai dessa casa, foi dada por Deus e independe se eu e você reconhecemos ou não. Vocês me entendem? Se eu não reconhecer isso, não vai mudar em nada. Foi Deus que estabeleceu, foi Deus que colocou. Isso não interfere em quem ele é em Deus, a posição dele em Deus, o que Deus chamou ele para fazer, independe do quanto eu reconheço isso. Mas o quanto eu, Zelinda, reconheço a unção, o chamado, quem ele é, a autoridade, o que ele representa na minha vida, eu o posiciono na minha vida. E aquilo que está sobre ele, então flui dele para mim, a impartição que a gente tanto fala. A posição dele em Deus, o papel dele na terra, o papel dele nessa casa, o papel dele na igreja de Cristo, independe do meu reconhecimento. Mas o quanto isso vai fluir na minha vida, depende sim do quanto eu reconheço. Quando eu reconheço quem é o apóstolo L, quando eu reconheço o que ele carrega, quem ele é na minha vida, o que Deus colocou ele como liderança, como autoridade, paternidade sobre mim, eu o posiciono na minha vida. Eu posiciono. A apóstola Lília é líder de mulheres. Eu reconhecer isso ou não vai mudar em nada. Deus a chamou para ser líder de mulheres nesse tempo, nessa geração, nessa casa, para liderar um exército de mulheres. Meu reconhecimento não vai mudar em nada isso. Mas se eu reconheço o que ela porta, se eu reconheço o que ela carrega, se eu então reconhecendo honro isso,
tudo aquilo que Deus depositou nela vem sobre a minha vida. É uma decisão, eu a posiciono, eu decido. Você é minha líder, você é minha inspiração para a mulher, você é minha referência, de você eu aprendo a ser esposa, a ser mãe, a me movimentar, a ter sabedoria e todas as coisas, e tantas coisas. O meu reconhecimento e a minha honra transfere aquilo que ela tem sobre a minha vida. Eu tenho o poder de posicionar as pessoas na minha vida. Isso não tem a ver só como hierarquia. Eu reconheço que você porta, Carol Silvestre. Reconheço o valor que você tem. Quantas coisas você tem que eu não tenho? É evidente, né? Comunicação, a gente não precisa nem... Eu e a Carol falando é igualzinho, né? O tom de voz, a habilidade. Eu reconheço que você porta, Carol. E quando eu reconheço que ela porta, eu a posiciono na minha vida. E tem coisas que a Carol tem que eu não tenho, mas que eu preciso. E quando eu a reconheço o valor, aquilo que Deus colocou na vida dela, e a honro nisso, isso também vem sobre mim, não tem a ver só com hierarquia. Você tem uma posição de honra na minha vida, independente de hierarquia, de liderança. Efésios 4:7 fala algo tremendo sobre isso, porque nós sabemos que Efésios 4, quando fala dos 5 ministérios, a edificação do corpo. E Efésios 4:7, eu vou ler só um versículo. Eu preciso andar. Efésios. Ai, Jesus, pode ser. Vamos, Coríntios. Efésios. Diz assim, ó. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E aí no versículo 11, ele começa a falar então das 5 graças ministeriais. Assim, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. O apóstolo Cristiano ministrou sobre graça conosco, jovens, nessa quarta-feira, coisa tremenda, e falou sobre isso, sobre esse capítulo de Efésios. Cada um recebe uma medida de graça. E aí começa a falar das graças ministeriais, os 5 ministérios, e a edificação do corpo de Cristo passa pela atuação dos 5 ministérios. E aí fala que cada um recebeu uma medida, cada um recebeu uma porção da graça. E aí ele termina dizendo que o corpo edifica-se a si mesmo, o corpo se edifica. Então, quando eu estou falando aqui da Carol, a Carol tem coisas que eu não tenho. Eu reconheço e honro, e isso edifica a minha vida. E tem coisas que eu tenho que a Babi precisa, e ela reconhece e honra, e isso edifica a ela. E assim, reconhecendo que cada um porta da parte de Deus, nós vamos edificando uns aos outros. A edificação é no corpo de Cristo, quando nós reconhecemos o que Deus colocou na vida de cada um dos nossos irmãos. E aí isso vai sendo impartido de um ao outro. Por isso não existe edificação fora do corpo. Corta um membro da vida de uma criança, vai crescer o corpo, mas não vai crescer de novo aquela perna, aquele braço. Exemplo feio, né? Uma criança mutilada. Foi horrível. Mas é verdade, né? Nenhum membro cresce fora do corpo. O corpo edifica a si mesmo. Eu e você, é o que você tem e eu não tenho, mas eu preciso reconhecer. Eu preciso honrar, eu preciso te posicionar na minha vida em honra, para que eu possa receber a transferência da graça, da porção, da medida, daquilo que Deus depositou em você e não depositou em mim. E não precisava depositar em mim, porque é colocado do meu lado a Juliana, que pode transferir para a minha vida. Ele diz essa passagem, tem uma passagem que fala que ninguém é suficiente em si mesmo. Coisa tremenda. Com essa raiz toda de orgulho e soberba que a gente já nasce, por causa da queda soberba lá de Leviatã,
de Lúcifer que caiu, querendo ser como Deus, tudo isso que vem nesse DNA. Já pensou se a gente fosse suficiente nós mesmos? Meu Deus, que nível de individualismo e arrogância, que não sei o que seria do mundo. Nós somos insuficientes em nós mesmos e vamos continuar assim, porque é o corpo que é edificado à estatura do varão perfeito que é Cristo. Somos nós todos juntos, que somos um com Ele, que somos a edificada à estatura daquele que é perfeito. Eu sozinha nunca serei perfeita, nunca. A perfeição está na multiforme graça de Deus. Aquilo que eu porto, que você porta, que você porta, que você porta, nisso está a manifestação da perfeição de Cristo. Amém. E por causa desse coração de Saul, Davi passou anos fugindo do sistema que ele já tinha sido ungido para governar. Não é isso que aconteceu? Ele já havia sido ungido para governo. Mas mesmo assim, você imagina, né? Que paradoxo, que coisa conflitante. O cara já tinha sido ungido por Samuel como rei. Mas por anos, por causa do coração de Saul, ele teve que fugir do sistema de Saul, da coroa, do reinado, das tropas, do exército. Ele teve que fugir de tudo aquilo que ele já era consagrado, ungido rei para governar. Ele teve que passar anos sendo perseguido e fugindo de um sistema que ele já havia sido ungido para governar. Isso fala da minha vida e da sua vida. Eu não estou falando de Davi e Saul. Eu estou falando do Érico, eu estou falando do Rogers, eu estou falando da Samira, porque nós todos já fomos ungidos e comissionados reis e sacerdotes, chamados para reinar e governar, e estamos numa década de governo, mas muitas vezes nós estamos como Davi, ainda na fase da perseguição, ainda na fase da inveja, da crítica, da dificuldade, porque isso tudo gerou para Davi fome. Vai ler a história. Esse homem ficou sozinho, ele era ungido rei. Esse homem se escondeu em cavernas como um bicho. Esse homem foi bater na porta dos outros e pedir comida e bebida, mas ele já era ungido rei. E se afugentando de um sistema ao qual Deus já havia entregue para ele, para governar aquele sistema. Talvez nós estamos ainda nessa fase da perseguição, da calúnia. Como José, né? Deus me lembrava de José. Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Irmãos que Deus já havia mostrado em sonho, que um dia se curvariam diante dele. Entre os irmãos se curvarem diante dele, entre o sonho e realmente acontecer, esses irmãos o venderam como escravo, ainda mentiram para o pai. Mas a promessa se cumpriu, o sonho se cumpriu. E quando os irmãos se curvaram, ele falou: levanta daí, vocês são meus irmãos, eu tenho água, eu tenho comida, eu tenho terra, e tudo que eu conquistei é de vocês. E às vezes nós estamos aí na fase de ser vendido, ainda nós estamos na fase de ser rejeitado, ainda estamos na fase de estar no calabouço, ainda estamos na fase de estar lá de copeiro. Mas há um sonho, um projeto, uma unção, um comissionamento da parte de Deus sobre nós. Não adiantava Saul perseguir Davi. E isso fez com que Davi tivesse processos terríveis de luta. Mas essa luta só o forjaram para o posicionamento que Deus já havia comissionado ele. Mas os planos de Deus sobre a vida de Davi não teve perseguição de Saul que frustrasse. O sistema, toda a sua perseguição foi incapaz de frustrar os planos de Deus sobre a vida de Davi. Isso levou ele a lutas, isso levou ele a processos, a dificuldades, que só serviram para forjar nele um caráter de um rei segundo o coração de Deus. Mas não foram suficientes para frustrar os planos de Deus. Eu não estou falando de Davi, eu estou falando de mim, de você. Amém. E quantos de nós muitas vezes fugimos desses processos, das perseguições do sistema? Começo no trabalho, está me perseguindo muito, eu vou sair. Né? Não estou falando que a gente tem que ficar lá numa situação de opressão para o resto da vida, mas a gente se movimenta debaixo do comando da voz de Deus. Como a gente às vezes é temeroso, medroso, acovardados.
né? Primeira dificuldade o quê? Some. Já viu aquela história de anoitecer e amanhecer? Nós não fomos chamados para isso. Confrontos de amizade. Ah, você virou crente? Não, peraí, não é bem assim. Eu estou gostando daquela igreja. Confronto da família. Você está virando crente? Não, peraí, não é bem assim. Não, acho que eu não estou indo mais não. Confrontos de relacionamentos. Você não vai namorar comigo? Eu quero namorar com você. Não, pensando, não, eu quero fazer coach. Não, mas eu só quero se for namoro. Ah, pensando bem. O sistema sempre vai nos confrontar e nos perseguir. E o Senhor me falava claramente. E escute o que eu estou te falando nessa noite. É um tempo de posicionamento com o sistema. E o Senhor me falava que o sistema vai mandar nos chamar. Porque há um mundo espiritual que está ouvindo que nós estamos entrando numa década de governo. E sabe como que Mamão funciona? O seu reino? Ah, você pode até estar posicionado aqui, mas antes você vai se aliançar comigo. Então, vocês vão ser posicionados? Satanás pensa, isso eu não posso frustrar, é plano de Deus. Mas você vai ser posicionado, mas você vai estar aliançado comigo. O sistema vai mandar me chamar, vai mandar te chamar, com propostas de todos os tipos. Nós precisamos nesse tempo, olha para mim, discernir todas as situações, todas as oportunidades, todas as propostas, com muito critério no espírito, porque o sistema vai querer se aliançar conosco, porque o sistema não pode mais nos matar. Saul não pode matar Davi, Satanás não pode matar minha vida nem a sua, e nem espiritualmente, não tem lugar para você no inferno. Não tem lugar mais para mim no inferno. Então Satanás não pode me matar no natural. Ele não tem esse poder, essa autoridade de roubar a minha vida. Ele não pode mais me levar para a casa dele, porque o meu Senhor tomou a chave da casa dele. E esse é o meu lugar. Mas ele pode paralisar o propósito de Deus na minha vida. Ele pode paralisar o propósito do Senhor na sua vida. E mesmo sendo um filho, você pode funcionar como um filho aliançado com as trevas. Forte, né? Mas é verdade. Temos que resistir aos sistemas e às dificuldades que nos são impostas. Não fomos chamados para fugir. Como diz a música que o apóstolo Cristiano fez, somos um povo que não foge da batalha. 1 Samuel 22:2, eu vou voltar nessa questão do sistema já. Diz que olha o que é um homem de Deus, em toda e qualquer situação. Diz assim: nessas perseguições todas, nessas fugas de Davi, um dia ele foi parar na famosa caverna de Adulão. Versículo 1 do capítulo 22 diz assim: Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que achavam em dificuldades, todos endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Essa história é famosa, né? Os 400 valentes de Davi. Davi vai se esconder numa caverna, chamada caverna de Adulão. Lá tinham 400 homens já. Quem eram esses 400 homens? Que estavam em dificuldades e endividados. E Davi então transforma esses 400 homens em um exército poderoso. E quantas guerras e batalhas esse exército venceu? Um homem que sabe seu papel, um homem que não abre mão do seu chamado em meio às perseguições, em meio às lutas, foge um exército poderoso. Transforma pessoas de dificuldades, endividadas, entristecidas, abandonadas, em pecado, em pessoas que podem ser habilitadas a um exército. Isso fala da minha vida, talvez não fale da sua, porque foi numa condição assim que o Senhor chegou na minha vida e alguém viu o que Deus depositou em mim e reconheceu o meu valor. E ele olhou para mim e falou: mesmo nessa situação, eu sei o que ela porta a vida de Cristo nela, e eu posso habilitar essa pessoa num exército.
E eu posso conectar essa pessoa num exército. E ela pode ter um papel no propósito eterno de Deus. Um homem que não negocia em todo o tempo o seu chamado e quem ele é em Deus. Ele transforma de pessoas em dificuldades um exército poderoso. E ele treinou esse exército, ele ensinou esses homens a lutarem, ele ensinou esses homens a guerrearem. Você acha que Davi não falou para esses homens: é em nome do Deus vivo que nós vamos? Você acha que Davi não ensinou esses homens? Tudo que ele conhecia de batalha, que ele conhecia de batalha é pegar uma pedra e falar assim: é em nome do Deus vivo, esse gigante vai cair. E Davi, em meio a todo esse tempo de perseguição e luta, ele levantou um exército com aqueles que eram excluídos. Tem um versículo lindo que diz, 1 Samuel 18:16 diz assim, eu vou ler rapidinho. Diz que Davi era amado por Israel e Judá, porque sabia, está escrito desse jeito, sabia conduzir seu exército nas batalhas e os trazia de volta. Ele era amado por Israel e Judá, porque ele sabia conduzir o seu exército e os trazia de volta. Ele era amado, sabe por quê? Porque para Saul, para o sistema, importa vencer guerra. Não, tanto fez quem morreu nela. Importa o resultado. Para Saul era sanguinário, ele queria era vencer, ele queria o troféu, ele queria a fama, ele queria a popularidade, ele queria a vitória. Não importasse o sangue de quem corresse, normal, na guerra vence gente mesmo. Mas para Davi não. Ele os trazia de volta. Homem segundo o coração de Deus. Estamos todos alistados no exército. Temos todos um chamado. Fazemos parte do propósito eterno de Deus. Estamos numa década de governo. Mas nós somos um exército que trabalhamos para que ninguém se perca. Coração de pais e filhos. Uma cerca de proteção. Agora é tempo de você avançar. Você ainda não está pronto. Espera um pouco. Não vá sozinho. Vamos de 2 em 2. Aguarde um pouco, já vai chegar a sua hora. Uma liderança, um coração de pai aqui, que lidera um exército, que vê valor em quem ninguém vê. Foge um exército do meio dos endividados, dos entristecidos, dos rejeitados e excluídos. Mas tenham cuidado com esse exército. Cria cercas de proteção para esse exército, para que ninguém se perca. Cuidado, não toque, não vá. Olha essa amizade, olha esse relacionamento, olha esse negócio, essa participação, esse amor, que é uma cerca de proteção numa casa paterna, para que ninguém se perca. Eu e você nesse lugar não somos número, não somos as nossas habilidades, não somos o nosso chamado, nós somos filhos. E assim há algo de Deus para ser ativado, mas importa que você não se perca. Não se trata do que você pode dar, não se trata do que você pode fazer neste lugar, não se trata do quanto você pode servir e contribuir neste lugar. Se trata que você é filho e você não pode se perder. Se trata de sermos posicionados, enviados, lançados, guardados e protegidos no tempo de Deus, no chamado de Deus, para que ninguém se perca. Isso é uma casa paterna. Só que nós precisamos escolher desfrutar dessa cerca de proteção, porque não temos como nós invadirmos. É uma escolha se manter dentro dessa cerca de proteção. Não, eu posso simplesmente ouvir as palavras, gostar, vir à igreja, vai ser amado e acolhido do mesmo jeito. Mas se posicionar como filho e se colocar dentro de uma cerca de proteção é uma escolha. E no meio dessas auge da luta de Davi um dia, diz a palavra que ele se esconde no templo. Ele consegue andar sozinho. Diz que muitos trajetos, muitos de cidade em cidade, até que ele chega numa cidade chamada Nob. Descarta a minha voz rouca e receba a palavra que sai da minha boca, amém? Ele chega numa cidade chamada Nob, que fala, gente? Eu li certo? Não estou achando aqui. Alguém me ajuda aí, acho que é.
E essa cidade, diz a palavra que era uma cidade de sacerdotes. Habitavam ali 85 sacerdotes com seus familiares. E ele conseguiu se esconder no templo. Quem estava? O sacerdote que estava servindo no templo naquele momento era Aimeleque. Acho que é assim que diz. Aimeleque. E ali ele fala com Aimeleque. Vamos abrir um parênteses aqui. Ele conta uma mentira para Aimeleque. É tremenda a Bíblia, né? Porque ela nos esconde as dificuldades aqui dos homens de Deus, mas ela mostra uma oportunidade de arrependimento e um Deus misericordioso que restaura. Davi aqui conta uma mentira, fala que estava a serviço de Saul. Porque se o sacerdote soubesse que não era bem assim, estava fugindo de Saul, jamais o acolheria, com medo de morrer. Porque todo mundo sabia, de cidade em cidade, de reino em reino, de terra em terra, que Davi estava há anos trabalhando para matar. Você imagina um rei, diz a história que são 14 ou 15 anos, só envolvido em matar uma pessoa. Diz a palavra que quando tinha uma guerra, mandava avisar Saul, estava perseguindo Davi, ele voltava, lutava, comandava o exército, vencia e depois voltava atrás de Davi. Ele ficou 14, 15 anos nessa história. Olha o que a inveja faz. Parece coisa de louco, né? 14, 15 anos, uma coisa aguerrida contra uma pessoa. O sistema é assim, ele não desiste. E aí, eu vou contar a história para ser rápida. Eles contam lá, fala que estava então a serviço de Saul. E diz no versículo, capítulo 21, no versículo 6, que o sacerdote deu o pão da presença para ele. Ele estava com fome, pediu o que comer. Ele falou, não tenho pão, eu só tenho pão consagrado, eu não posso te dar. Tinha requisitos para receber o pão da presença. E Davi falou assim, não, eu realmente estou purificado, eu não estive com mulher, e é verdade. E aí ele não mente. Então o sacerdote serve o pão da presença para ele. Então a primeira coisa que ele faz quando ele chega no templo é comer do pão da presença. O pão consagrado. Nós sabemos aqui que tipifica Cristo, o pão vivo descido do céu. Só que aqui era um pão servido pela lei. E na lei, para você comer o pão consagrado, o pão da presença, você tinha que cumprir regras. Então Davi cumpre as regras da lei, diz que tinha cumprido as regras da lei, então ele é digno de comer o pão da presença. Mas nós vivemos na graça. E o pão vivo descido do céu, eu comi dele quando eu estava na minha pior fase, no meu pior momento. Mas aqui não era a época da graça, aqui era a lei. Então Davi ali cumpriu os requisitos e pôde então se alimentar do pão da presença. E aí ele fala assim para o sacerdote Aimeleque, eu preciso de uma arma. Eu estou sem nada. Esse homem nesse momento, a gente não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha comida, não tinha bebida, não tinha arma. E perseguido de cidade em cidade. E aí o sacerdote fala assim, olha, eu só tenho uma arma aqui. E diz que no versículo 9, respondeu-lhe o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada num manto, atrás do efode, colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou, certamente não há espada melhor do que esta, dá-me a espada. Aquela espada, que era de Golias, que Davi pegou quando derrubou ele com a pedra e cortou a cabeça dele, e estava escondida e guardada no templo até então. E quando Davi vai pedir uma arma naquele templo, Deus leva ali, Deus o conecta àquele sacerdote, e ali aquele sacerdote entrega de volta para ele aquela espada. E ele fala assim, não tinha outra melhor para que você me desse. Aquele sacerdote naquele momento, pega aquele homem fugitivo, aquele homem cansado, aquele homem sozinho, e de novo o posiciona em quem ele foi chamado para ser. Com aquela espada, ele foi adiante daquele gigante, e pôde cortar o seu pescoço, porque o Deus de Israel havia lhe dado vitória. Aquela espada falava daquilo que ele podia fazer em Deus, do que Deus o chamou para fazer. Aquela espada, ele teve a sua primeira vitória diante do inimigo. Ali começou o seu chamado a ser desenvolvido. Aquela espada tinha sido instrumento da sua primeira guerra e da sua primeira vitória.
E daí o sacerdote entrega aquela espada, o alimenta com o pão da presença, dá de comer, falando nossa linguagem de hoje, nosso tempo da graça, dá de Cristo para ele e fala: toma a tua espada, olha quem tu és, olha o que você já fez, olha para que Deus te chamou, olha a habilidade que você tem, olha o que você já conquistou, olha quem você é em Deus, olha a sua posição. E aí aquele sacerdote reposiciona Davi, para ele seguir nos seus enfrentamentos, nas batalhas que haviam de vir. Naquele momento no templo, Davi então, ele é reposicionado. Não tem outro lugar para que eu e você sejamos restaurados e reposicionados que não seja no corpo de Cristo, no meio dos reis e sacerdotes. E hoje as nossas perseguições e nossas lutas são muito mais internas do que externas. As externas são passageiras, é do dia para a noite Deus faz. Mas as batalhas que nós travamos na mente, nas nossas emoções, não há outro lugar que nós possamos vencê-las que não seja na luz. A luz se manifesta no corpo. Nós oramos tanto por lutas externas e estamos apanhando de lutas internas. Nós estamos tão guerreiros, cascudos em tantas dificuldades que a vida traz, e estamos perdendo as guerras da nossa mente, do nosso coração, e estamos sendo abatidos de dentro para fora, abortados do propósito de Deus na nossa vida, porque não vencemos as setas aqui na nossa mente. Não tem possibilidade de nós vencermos as nossas guerras internas se não for no corpo de Cristo. Olha aqui quem tu és. Mas tem que trazer a luz. Davi chegou lá e falou: eu preciso de comida, eu preciso de bebida, eu não tenho mais espada, eu não sei mais guerrear, não tenho nada na mão. Me equipa de novo, me dá do pão de novo, me dá de novo, me habilita de novo, me reposiciona de novo. Eu estou cansado, eu estou sozinho, eu estou correndo, eu estou sofrendo. Me alimenta e me habilita e me posiciona de novo. Ele chorou, ele clamou, ele se humilhou ali, ele pediu ajuda e ele foi reposicionado. Não conseguiremos jamais vencer nossas guerras internas se não for no corpo de Cristo, trazendo a luz, expondo, falando as coisas com clareza. Em meio às nossas guerras internas, precisamos correr para o templo, precisamos recorrer ao sacerdote. Só que tem um personagem nessa história. Tem um personagem nessa história. Nessa conversa toda de Davi com Saul, havia ali um homem chamado Doeg. Não sei se é assim que fala, eu li como está escrito, Doeg. Doeg era um soldado de Saul, que estava servindo no templo naquele momento. O nome Doeg significa medroso, tímido, temoroso, no sentido de acovardado. Assim é o significado do nome Doeg. E este homem ouve essa conversa, e na primeira oportunidade, o que ele fala? Leva a notícia para Saul, entrega Davi, fala assim: olha, eu estava no templo, Davi esteve por lá, e ele percebeu do pão da presença, o sacerdote deu uma lança, consultou a Deus a respeito dele, e era uma mentira, que isso não tinha acontecido. Aumenta a história para Saul, inflama o coração de Saul, não só contra Davi, mas contra o sacerdote Aimeleque. Ali este homem, ele não entrega só a cabeça de Davi, ele entrega a cabeça daquele sacerdote, porque Saul não admitia que ninguém desse guarida para Davi, protegesse Davi. E ele faz essa fofoca, e ele conta essa história e até aumenta essa história. Ele até inventa uma parte que não aconteceu. Quando Saul ouve essa história, ele fica completamente tomado de ira. E ele então fala para os seus soldados: matem Aimeleque e todos os sacerdotes de Nob. Sabe o que os soldados de Saul fazem? Falam para ele: não faremos isso. Você é o rei. Está aqui na palavra, tá, gente? Não dá tempo de ler. Você é o rei. Nós te obedecemos, mas tocar na vida de sacerdote não dá para nós. Diz a palavra que todos os sacerdotes de Saul se negaram a cumprir essa ordem dele, arriscaram as suas vidas. Fala assim: não, peraí, você é o rei, mas aí, se nós tocarmos na vida do sacerdote, nós vamos nos desentender com Deus agora.
Era o sistema, a vontade do sistema e a vontade de Deus. Todos os soldados optaram a serem obedientes e temor no coração deles em Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ninguém tocou na vida daqueles sacerdotes. Eu e você vivemos essa situação: agradar ao sistema ou agradar a Deus. Porque muitas vezes agradar a Deus significa desagradar a muitas pessoas, muitas vezes até queridas. Não tem jeito, na maioria das vezes, de agradar a Deus e ao sistema. E uma posição em Deus significa romper, entregar sua própria cabeça ao sistema. Talvez eu perca meu emprego, mas essa é a posição que eu tenho que tomar. Talvez eu perca essa oportunidade de relacionamento, mas é a posição que eu tenho que tomar. Talvez eu perca essa amizade, mas é a posição que eu tenho que tomar. Talvez eu esteja entregando minha própria cabeça à morte, mas desagradar ao meu Deus nunca. Sabe onde isso acontece muito? Na hora dos dízimos e da oferta. É agradar a Deus ou as necessidades, é Mamão e Deus. São os dois deuses que a Bíblia fala. Só tem um outro que a Bíblia chama de Deus, que é o Deus da riqueza. Eu falo sempre que eu não acho nem um pouco bonito, honroso, muito pelo contrário, dever. Mas entre dever uma conta e dever ao meu Deus, eu não tenho coragem. Talvez você possa me acusar de dever algumas coisas, mas diante de Deus Ele sabe de um coração fiel em todo o tempo. Porque eu sei quem é, da onde vem a provisão, sei quem é que vai mudar a minha situação. Sei da onde vem, da onde está o favor e a bênção na minha vida. E quantas vezes nós somos confrontados, né? E quantas vezes no oculto, ninguém está vendo, a gente agrada o sistema e desagrada a Deus. Porque é mais fácil desagradar um Deus que não se vê, entende? Do que desagradar uma pessoa que está na sua frente. E nós confiamos no seu amor, na sua misericórdia, e esquecemos que não é justo, como o apóstolo falou na hora da oferta. E às vezes a gente tem tanto mais facilidade de desagradar a Deus do que pessoas. Só que aí Saul olha para o medroso. Eu estou lendo capítulo 21. Está por aí, 22. Versículo 17, isso. Estou lá no 22, 17 já. Não vou ler. Quando todos se negam então a fazer aquele mandado, meu Deus, ora. Saul olha para o medroso, para o acovardado, para o fofoqueiro, para aquele que tinha inflamado o coração dele e falou assim: faz você. O que esse homem faz? Em uma noite, ele mata 85 sacerdotes e todas as suas famílias. Um genocídio sacerdotal. Diz a palavra que toda a cidade de Nob ficou devastada. Sobrou um filho de Aimeleque que se correu e se juntou a Davi. Não sobrou mais ninguém. Sobrou um filho de um dos sacerdotes. Ele numa noite acabou com 85 famílias sacerdotais. Esse homem sozinho. Porque a fofoca tem essa atribuição de matar o rei sacerdote que Deus colocou em você. A fofoca, primeiro ele inflamou o coração de Saul, depois ele passou a espada. A fofoca cria um ambiente para a morte se manifestar. E como eu disse, não tem mais como Satanás matar a sua vida ou te levar para o inferno, mas tem como ele matar o seu propósito. E ele faz isso com uma seta, com uma insatisfação, com uma fofoca, com uma conversa tola, que você presta a sua boca ou presta seu ouvido a participar. Daqui a um pouco você procura o irmão, cadê o irmão? Não está aqui o irmão mais. Vai ver uma conversinha, um cafezinho, uma ligaçãozinha, o suficiente para que uma fofoca cause uma morte. E o Espírito Santo me dizia, né? A maledicência, a mentira, a fofoca tem o poder de criar um ambiente de morte. E hoje nós temos as fofocas virtuais, as famosas cutucadas. É mais fácil, ando o nome, eu solto. Quem quiser que pegue. Que coisa triste que causa.
Eu aprendi uma coisa com o apóstolo L: se não tem meu nome, não é para mim. E eu te dou uma base bíblica para isso. O verdadeiro amor não suspeita o mal. Eu não suspeito que você pensa mal de mim. Se você já colocou algo nas redes sociais e você queria atingir meu coração, você não vai conseguir, porque eu não penso que você é capaz de fazer isso comigo. Aprendi com o apóstolo L: que eu não tomo posse de nada que não tenha o meu nome diretamente. Como essas cutucadas na internet machucam o coração de tanta gente. Porque é para 1 e 10 tomam posse. Olha o que está falando. O verdadeiro amor não suspeita o mal. Se não tem o seu nome, não suspeite o mal, não é para você. Isso é ser livre. Isso não dá liberdade de se relacionar. A pessoa que suspeita o mal, ela vive numa cadeia interna, ela vive numa prisão. Porque o tempo todo que estão pensando de mim, passou do meu lado e não olhou, não gosta mais de mim, não cumprimentou, o que eu fiz? Disseram isso, prazer. O que ela está pensando então a meu respeito? Por que ela não vem falar comigo? Não vai falar com você porque eu não penso nada. É uma fofoca, é uma mentira, é uma suspeita fraudulenta das trevas. O verdadeiro amor não suspeita o mal. Sermos livres para ano de relacionamento, sermos livres para nos relacionar, é não suspeitar o mal. Porque quem suspeita o mal não consegue se relacionar, e quem não se relaciona não governa, entende? Quem não se relaciona não governa. Não tem como governar sem se relacionar. Não tem como se relacionar suspeitando o mal. Seja livre para se relacionar. Não suspeite o mal. Não coloque, não atribua ao outro muitas vezes o que está no teu coração. Porque a Bíblia fala sobre isso. A gente mede o outro com aquilo que nós mesmos. Eu acho que o outro pode fazer para mim o que eu na verdade teria coragem de fazer. Por isso que eu suspeito o mal. Pensa naquilo que é puro, pensa naquilo que é santo. Tenha uma vida de pureza genuína e veja se você não começa gradativamente a não suspeitar mais o mal de ninguém. Eu não acho que a Babi seja capaz de fazer algo contra a minha vida, porque eu seria capaz de fazer algo contra a vida dela. Então eu não suspeito que ela faria por mim o que eu não faço por ela. É diferente de discernir espíritos. Suspeitar o mal é um julgamento. A fofoca prepara o ambiente para a morte. Eu vou repetir: a fofoca prepara o ambiente para a morte. Veja se você não tem preparado o ambiente ou participado de um ambiente que está sendo preparado para morrer muita gente. É libertador não suspeitar o mal. Esse homem que matou os sacerdotes, isso foi tão forte para Davi. Depois você lê na sua casa, não vai dar tempo agora, o Salmo 52. Ele fez a partir dessa história. E ele fala assim: triste aquele homem sanguinário, alguma coisa desse tipo, que colocou a sua confiança no Deus da riqueza e não tem o seu refúgio no Senhor. Falando desse homem. Porque entre desagradar a Deus e agradar a Saul, ele preferiu fazer média com Saul, atender o sistema, porque ele era um medroso e um covarde. E aí no Salmo 52, Davi coloca todo o coração dele para fora, baseado nessa história. Ele fala assim: triste aquele homem que depositou a sua confiança nas riquezas. E não, porque aí ele fez média com Saul, né? Todos os soldados negaram obedecer Saul. Ele falou: eu sou o cara, entende? Eu vou te obedecer, Saul. Aí ele estava vendo promoção, né? Ele estava vendo os benefícios que aquilo ia gerar. Ele estava fazendo uma média com o patrão ali, né? Com o rei. E Davi escreve ali: ele preferiu colocar o seu coração no Deus da riqueza, ao invés de se refugiar no Senhor. É lindo o Salmo 52, depois que você entende a história. A fofoca, a maledicência, tem o atributo de assassinar sacerdotes. Não dá tempo de eu discorrer mais, mas você já entendeu. Tem por atributo assassinar o propósito que Deus depositou na sua vida. A porção que Deus depositou na sua vida. A fofoca tem o atributo de tirar você do corpo, de entristecer seu coração, para que você não cumpra a parte do chamado que lhe cabe cumprir. Sabe o que Satanás quer? Desfazer os elos de amor que há entre eu e você, que há entre você e seu irmão, que há entre nós. A Bíblia diz
que o amor é o elo perfeito. É assim, o amor é o elo da perfeição. O amor é o elo da perfeição. O elo que nos une é o amor. Entre eu e a perfeição, entre eu e a perfeição da manifestação de Cristo que há no corpo, é o amor. E o que é o amor, senão uma pessoa, a pessoa de Cristo? O que me une à perfeição que há na manifestação de Cristo no corpo é a pessoa dele, porque propósito não se trata de unir por afinidade. Propósito não se trata de unir por amizade. Propósito se fala de uma conexão, onde nós nos encontramos todos em Cristo. Esse é o nosso elo. Eu falava hoje de manhã, eu não tenho a voz linda da profeta Camila, nem a doçura da Leila, nem a profundidade do Kiko, nem muito menos a visão do apóstolo L. Cada um de nós foi depositado algo. Não se trata de gostar das minhas características. Se trata que o Senhor nos conectou em amor, à perfeição de Cristo, e é nele que nós nos encontramos. Não se trata de termos tanta afinidade, porque muitas vezes Deus conecta mesmo as pessoas que nós não temos tanta afinidade, que de nós mesmos, nossa natureza humana, fala assim, aquela pessoa tem, tem aquele cacuete, ela pisca o olho assim, tem gastura, não vou ficar perto dela. É essa que Deus coloca perto de nós, porque ferro afia ferro no corpo. A Bíblia fala sobre isso. O que me conecta, aquilo que é perfeito, que é Cristo, a manifestação da perfeição de Cristo no corpo, é a pessoa dele, a pessoa do amor. Nisso nós somos conectados. Satanás quer nos desconectar para desconstruir um propósito. Quer mandar matar sacerdotes de passeada, através de fofoca e maledicência, para roubar você do propósito. Ele não pode te matar, ele não pode te levar para o inferno, mas ele pode tirar do centro da vontade de Deus, e de não fluir naquilo que Deus te chamou para fluir, se você não estiver na vida de corpo. No auge da guerra de Davi, das lutas de Davi, no capítulo 23, versículo 16, diz que Jonatas, o filho de Saul, amigo de Davi, quando ele estava tipo assim, agora eu vou morrer, não tem mais jeito, Jonatas arrisca a sua vida e vai ter com Davi. Diz a palavra, se você for lendo aqui, em que ponto da história Davi chegou, em que solidão, em que momento que esse homem chegou. E diz que nesse momento Jonatas fala assim, eu preciso encontrar Davi. Ele tem uma notícia de onde Davi está. Ele arrisca a sua própria vida, porque o pai dele, Saul, queria matá-lo por causa da amizade dele com Davi. E diz que Jonatas, filho de Saul, versículo 16, foi encontrar-se com Davi na cidade de Oreza, e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Disse Jonatas a Davi, não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel. E o último versículo, ora, até mesmo meu pai conhece essa profecia. Jonatas arriscou a sua vida, a movimentação do corpo de Cristo. Ele poderia morrer pela espada do seu próprio pai, para ir lá encontrar Davi e encorajá-lo e falar assim, Davi, não desista. Vim aqui te lembrar que a mão do Senhor, a proteção de Deus é contigo. O meu pai não vai conseguir te matar. Até ele sabe que há uma promessa sobre você. Você é rei e isso se cumprirá. E quando isso acontecer, eu estarei do seu lado. É isso que ele diz aí. Eu estarei com você, ele fala, e eu lhe servirei. Eu sei o seu chamado. Olha a movimentação do corpo. Você hoje, Davi, você hoje é um perseguido, você hoje é abandonado, você hoje está numa caverna, você hoje não tem que comer, mas eu vim aqui dizer, sabe o que, Davi? Eu vim dizer que eu sei quem tu és, eu vim dizer que eu sei que a mão do Senhor é com você, e eu vim dizer que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, e quando isso acontecer, eu ainda vou te servir. Isso é o corpo de Cristo, isso é uma aliança, é nele, esse é o elo perfeito em amor. Esse é o elo perfeito em amor. Eu sei tanto quem tu és,
que quando se cumprir eu vou estar com você. Esse elo perfeito em amor. É nisso que nós somos conectados. É isso que o Espírito Santo está falando com você. Não desista. Não esqueça, você que está em casa, que a proteção de Deus é contigo. Se conecte aonde está o teu propósito. Não deixe setas, não perca batalhas internas. Traga a luz, a perfeição da luz é Cristo que se manifesta no corpo. Traga a luz o que passa no seu coração e na sua mente. Saia de ambientes de morte, ambientes que cheiram a morte. Se mantenha vivo. Se conecte aonde flui vida. Não negocie com o sistema. Preste atenção nas ciladas. Não faça acordo com uma mão. Não negocie com o sistema, não se aliança com ele. Nós somos chamados para governar. E nós vamos fazer isso sem dever nada ao sistema. Incorruptíveis. Pelo poder de uma vida incorruptível. Porque não se trata das minhas habilidades nem da sua. Se trata da graça de Deus que nos alcançou. Não se trata de ser bom. Não se trata de ter talentos. Se trata da graça. É ela que nos posiciona. É ela que está nos posicionando. É a manifestação da graça, da multiforme graça de Deus no corpo de Cristo. É isso que está posicionando a igreja de Cristo em governo nesse tempo. Não negocie com o sistema. Desagrade o sistema, mas nunca desagrade a Deus. Se for preciso, desagrade. Rompa com o sistema em algumas situações específicas. Bote a sua cabeça à disposição, mas não desagrade a Deus. E se mantenha conectado aonde flui a vida, o elo da perfeição. Todas as coisas foram convergidas em Cristo. O que tem que nos unir é Cristo. Aonde flui todas as coisas é através dele, e é nele que nós nos encontramos. Eu sou cheia de defeitos, você provavelmente tem muitos menos do que eu, mas o que nos une é a pessoa de Cristo. Eu olho para você e sei que você está no processo de Deus muitas vezes, sei que tem coisas a serem aperfeiçoadas como tem em mim, mas a minha união com você é em Cristo. Não é por aquilo que me agrada ou por aquilo que você pode me oferecer. Eu estou conectada a você através da pessoa de Cristo. E isso é indivisível, inseparável. Eu estou ministrando isso porque é uma cilada de Satanás para te desconectar da onde flui a vida e o propósito de Deus para a sua vida, para te roubar e matar o sacerdócio que há em você. Você não vai conseguir vencer as guerras, nem eu, internas sozinhos. Não se aparte da proteção de Deus. Há uma promessa sobre a sua vida. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei, muitas vezes a maioria de vocês que está em casa, assistindo agora ou no futuro, em qualquer momento essa palavra, em que situação você está. Mas não esqueça, não se aparte da proteção de Deus. Você é um sacerdote chamado a reinar e governar, e não há perseguição de Saul que possa frustrar os planos de Deus. Coloque-se de pé. Vamos orar. Repita assim comigo. Eu vou falar um versículo, não tenha medo. Repita com convicção. Fala assim comigo. Eu sei que tudo podes. Não ouvi. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Agora que você sabe, você vai repetir com verdade. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa é a verdade, amém? Essa é a verdade. Qualquer coisa fora disso é mentira. Essa é a verdade. Não importa a situação que você esteja, essa é a verdade. Nenhum dos planos de Satanás, nada, nenhuma tentativa pode frustrar o que Deus já determinou desde a eternidade sobre a tua vida.
perigo, espada, perseguições, tribulações, lutas. Ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As lutas não podem nos separar, as nossas dificuldades não podem nos separar, porque nós estamos unidos por um elo perfeito, chamado amor, a pessoa de Cristo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que venha nessa hora sobre os corações um encorajamento, como Jonathan naquele dia arriscou a sua vida para encorajar, para lembrar Davi, como aquele sacerdote reabilitou, reposicionou Davi. Nessa noite que o Espírito Santo venha reposicionar, venha dar o pão, que essa palavra possa ser pão que alimente o Espírito nessa noite, e que a espada possa ser de novo tomada à mão, e que a espada, a verdade, os princípios, a luz possa estar de novo afiada na mão de cada um dos teus filhos e dos seus guerreiros, para que possam, Pai, se reposicionarem em posição de autoridade, em posição de quem subjuga o sistema, em posição daqueles que foram chamados para pisar na cabeça da serpente, porque já foi destronado na cruz do Calvário. Que esse reposicionamento, esse encorajamento da parte do Senhor venha sobre os teus filhos. Tu és rei e sacerdote, e nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado sobre a sua vida. E que a manifestação da perfeição do amor de Deus seja plena em cada um de nós, à medida de que nós somos edificados à estatura daquele que é perfeito. Sendo um só em Cristo, nós possamos manifestar a perfeição da plenitude daquele que é tudo em todos, daquele onde todas as coisas se convergiram nele. Que nós possamos ser a manifestação plena do caráter, dos atributos de Cristo. Que a nossa união, a nossa unicidade, que o nosso congregar possa manifestar um elo perfeito em amor. Que o nosso congregar da igreja de Cristo, não falo do sonho de Deus, possa ser uma manifestação plena daquele que é o cabeça da igreja. Que o nosso congregar possa manifestar a plenitude do amor, da misericórdia, da bondade, do perdão, de tudo aquilo que convergiu em Cristo. Que assim seja a sua igreja nessa nação. Deus abençoe, Pai, os teus filhos, para que possam ser reposicionados naquilo que foram chamados, que possam ser reposicionados no seu sacerdócio. Que cada homem que está neste lugar possa tomar de volta a sua espada, e mesmo perseguido, e mesmo desempregado, e mesmo endividado, possa entender que está edificando um exército na sua casa. Que as lutas não tirem o sacerdote da sua posição, como Davi naquela caverna seguiu forjando um exército. Que cada homem que tenha atravessado lutas duríssimas nesse tempo não perca a sua posição de quem está guardando, cercando uma casa, e segue levantando reis e sacerdotes e guerreiros para essa geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja com essa unção de reposicionamento de quem nós somos em Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.